Olá, 6 horas e 41 minutos. Que bom que você voltou conosco, porque temos muitos assuntos ainda. Até o final dessa edição, vamos mostrar outras declarações ainda do governador Mauro Mendes. Mas agora a gente vai falar de um tema muito sensível e polêmico também, que a bancada aqui está abordando desde a semana passada, que é relativo à educação de Mato Grosso. Para tanto, eu recebo aqui, hoje no programa A Notícia de Frente, o presidente do Sintep, que representa os professores da rede estadual de ensino. E vamos falar hoje sobre um tema que, gente, olha, não para de ser abordado pela imprensa mato-grossense como um todo. Bom dia primeiro, seja muito bem-vindo aqui ao programa. Bom dia, satisfação aqui participar com vocês, logo pela manhã, tratando desse tema educacional e os fechamentos das escolas. Bom, o senhor já disse uma palavra aí muito importante que pode definir de fato o que está acontecendo. O senhor disse fechamento, mas essa palavra não sai da boca do secretário Alan Porto, tá? Ele prefere utilizar um outro termo: planejamento, reordenamento de toda a rede. O Sintep, então, tem uma outra visão? É fechamento de fato de escolas, presidente? Realmente é fechamento das escolas pertencentes à rede estadual de ensino do estado de Mato Grosso, entrega para os municípios tocarem. Então, de fato, essas escolas que hoje pertencem ao estado de Mato Grosso, a partir do próximo ano, caso se confirme esse processo, elas deixarão de existir. Se não existe mais, ela foi fechada. Então, tanto que o processo desencadeado é o processo de desativação dessas unidades escolares. Então, portanto, é fechada. De fato, qual que é a grande controvérsia que existe em relação a isso? Essas escolas são da rede estadual, o governo do estado de Mato Grosso entrega essas escolas para o município, a exemplo da escola Licínio Monteiro e tantas outras que estão aí previstas para esse processo. Agora, qual que é a grande questão? É em relação aos nossos estudantes. O Licínio hoje atende 1.600 estudantes da educação de jovens e adultos, e a entrega desse prédio não é um prédio que será desativado, continuará funcionando nesse prédio a educação de 4 a 5 anos, mas de competência do município de Várzea Grande. Então lá será escola municipal e o município dará o nome dela, não será mais do estado de Mato Grosso. E o que acontecerá com esses 1.600 estudantes? Ninguém sabe. Então a grande controvérsia que existe é isso. O estado não traz um processo transparente. Realmente há alguns municípios que têm que ter esse alinhamento para que não tenha o desperdício do recurso público, para que não fique, por exemplo, uma escola do estado com 10 alunos matriculados e o município com 12 na mesma série, né? Então, no mesmo ano. Então, há necessidade, mas entrega hoje deveria ser o contrário. O estado de Mato Grosso, que no ano passado teve um superávit de mais de 3 bi, assumindo responsabilidade dos municípios para quem nos acompanha compreender que o contexto econômico que nós estamos no Brasil, hoje deveria estar se falando de ampliação do tempo de permanência das nossas crianças menores em creche, pré-escola, para que o pai e a mãe pudessem sair com tranquilidade para trabalhar. Daí, a secretaria não consegue demonstrar para os professores e para a comunidade a razão desse fechamento? Você acabou de dizer que não sabe o destino que o governo vai dar para esses 1.600 alunos. Existe nas imediações outra escola estadual? Qual que é o argumento formal que a secretaria usa para fechar essa escola? Argumento nenhum, não existe essa conversação com os trabalhadores da educação, com a própria comunidade. O que tem sido feito desse processo? O prefeito ou secretário de educação municipal vem aqui em Cuiabá ou alguém da SEDUC vai lá dentro do gabinete e trata, você quer essa escola, beleza, então fechamos nessa. Aí vai lá e comunica. A gente chegou num extremo aqui no estado de Mato Grosso de escola ser comunicada do seu fechamento por e-mail. Então as pessoas se deparou, pode encaminhar o processo de desativação dessa unidade escolar, porque a partir do próximo ano ela não será mais uma escola do estado. Agora, Valdeir, diz pra gente então, que solução
pode ser encontrada nisso. Nós mostramos aqui em nossos telejornais a situação de inúmeros estudantes de algumas dessas escolas e chama muita atenção, por exemplo, a situação de Várzea Grande, mesmo quando tem o EJA. Idosos estudam nessas unidades, eles clamam, desesperam, choram e dizem o seguinte: olha, se tirar a escola daqui, eu não vou ter condições de pegar um ônibus para ir para uma outra escola que o Estado quer que eu vá. Eu trabalho o dia todo, sou semi-analfabeto, agora que eu tive a oportunidade de voltar a estudar. E não é um caso isolado, são centenas de pessoas. Está faltando sensibilidade, houve algum avanço. A gente está falando do Licínio porque é onde houve até greve de fome por parte do diretor. Nós presenciamos, inclusive, equipes da SEDUC indo até lá para dialogar com aquela comunidade, fazendo um papel inverso, né? Primeiro deflagra a crise para depois tentar abrir um diálogo. Houve avanço, porque até ontem, por exemplo, o próprio secretário de Educação de Várzea Grande não sabia o que ia acontecer. O município está provocando, está pedindo isso para o Estado? Ou o Estado que ofereceu isso para o município? O que existe hoje? Um decreto, que é o decreto 723, um decreto que impõe ao município algo que deveria ser um processo dialógico entre o município e a construção desse atendimento de acordo com as responsabilidades de ambos. Então, não há um processo de conversação claro, e o processo desencadeado pelo governo do Estado de Mato Grosso é o que? Pegar os anos iniciais, que hoje é atendido também pelo Estado de Mato Grosso, entregá-los para os municípios e os municípios entregar os anos finais. Qual que é um outro problema que tem em relação a essa política pensada pelo Estado? Hoje um estudante dos anos iniciais recebe pelo Fundeb 1.400 e poucos reais. E os alunos, 4.400, quase 4.500. E dos anos finais, quase 4.900, né? Mais de 4.900. Então, ele tem um valor a mais. Então, o que o Estado está de olho? É de entregar uma demanda a mais para o município, inchar a folha de pagamento do município e ele ficar com mais recurso financeiro. Então, não é uma ação impensada por parte do Estado de Mato Grosso. De fato, existe um problema social, porque as escolas, ao serem trocadas de seu domínio de escola estadual para escola municipal, muitos estudantes não terão um atendimento próximo de casa. Há caso, por exemplo, do município de Primavera do Leste, que o prefeito sinalizou que não tem como, que se ele fizesse o processo de redimensionamento, como que era o decreto 723, ele teria que fazer o transporte urbano de estudante, ele teria que sair de uma escola em frente à sua casa, porque lá eles fizeram um planejamento assim, que do 1º ao 9º ano, nesse bairro essa escola atende, a outra escola atende do Estado, e assim sucessivamente, uma organização. Então, há diversos problemas dentro dessa questão do redimensionamento, que o Estado precisa ter uma transparência para efetivamente fazer essa discussão. Eu vou mostrar aqui um dos destaques do Jornal A Gazeta de hoje, Valdeir, e para os nossos telespectadores, que é relacionado a esse assunto que a gente está tratando aqui, fechamento de escolas. Promotor requer esclarecimentos à educação. Promotor de Justiça Miguel Slessarenko Júnior, coordenador do Centro de Apoio Operacional CAU da Educação do Ministério Público, irá requisitar esclarecimentos das Secretarias de Educação do Estado e Municipal de Várzea Grande sobre a política de redimensionamento de 4 escolas na cidade, entre elas a escola Licínio Monteiro da Silva, que tem gerado protestos de professores, alunos e toda a comunidade escolar pelo não fechamento da unidade. Tem uma foto aqui, inclusive, que eu quero destacar, Coité, usada na matéria, lá do Sintep de Poconé, Valdeir, que fala o seguinte: fechem escolas, abre prisões, não a municipalização. O que é? Isso é uma política, vocês já identificaram isso como uma política do governo do Estado, de municipalizar nesse momento? E eu quero embutir já uma segunda pergunta aqui para você responder junto. A gente tem notado que de uns anos para cá, como a Secretaria de Educação do Estado, ela fica com no mínimo 25% do orçamento do Estado, das receitas. Nós estamos falando aí de 20, arredondando por baixo, 20 bilhões, então 25% disso dá
5 bilhões, né? Mais de 5 bilhões por ano. Como a grande Secretaria de Infraestrutura, na verdade. Então, de uns anos para cá, mais precisamente de uns 20 anos para cá, o critério para a escolha de secretário de Educação é alguém que entenda mais de obra do que de educação e de pedagogia. Você acha que isso está refletindo nesse processo agora, de ter uma visão mais de infraestrutura escolar do que de política pedagógica? Esse é o problema. Na grande questão, eles olham para o recurso da educação, no que representa financeiramente, igual esse processo do decreto 723, significa mais recursos para o Estado e uma demanda para a organização menor. Quando você olha para a composição das turmas, dos anos finais são 30 estudantes por turma, chegando a ter até 42 pessoas matriculadas. Agora, das etapas iniciais, 25. Então, do orçamento aqui da Secretaria de Estado de Educação, só esse destaque, do orçamento total do Estado, 25% das receitas. Então, hoje, nós estamos falando de um orçamento da Secretaria de Estado de Educação em torno de 3,4 bi. Né? Esse é o recurso da Secretaria para fazer a administração, incluso em torno de 500 milhões aí da manutenção da UNEMAT. Então, não é um investimento exclusivo da educação básica, mas, de fato, o que existe hoje é um propósito do governo do Estado para entregar essas turmas para os municípios, o que vai estrangular as receitas dos municípios que vivem no vermelho sempre. Olha só, nesse momento eu quero mostrar uma mensagem porque é uma pergunta dirigida ao senhor e pode refletir exatamente parte do que defende o governo de Mato Grosso através da Secretaria de Educação. Vamos lá então. Bom dia, Luciane Kleber. Pergunta ao moço, compensa deixar uma escola com capacidade para 600 alunos e que estava atendendo apenas 200? Por que isso aconteceu aqui em Cuiabá? Para você usar, é viável? Ele está fazendo uma pergunta, né? É viável? Porque até onde eu sei, quem paga essa conta somos nós, contribuintes. Você acha isso legal? Pois há o remanejamento sim para outras escolas. É o José do Pedra 90. Isso quer dizer o quê, Valdeir? Existem sim justificativas do governo fazer esse remanejamento, pelo menos em algumas unidades, talvez não a totalidade do que prevê esse planejamento, ou o que esse telespectador mandou para a gente, de fato é uma realidade também? Luciane Kleber, o que existe em relação a essas escolas? Foram escolas que foram transformadas em escolas plenas. Então, por que o número de estudantes dessas escolas é menor? Porque esse aluno permanece integral dentro da escola, de manhã e à tarde. Então, uma escola que atende 600 estudantes, que seria 300 de manhã e 300 estudantes à tarde, ela está atendendo na prática 400 estudantes, porque aquele estudante vai de manhã e fica durante o dia inteiro atendido. Ela tem um currículo aí de 1.200 horas anuais. Então, por essa, não dá para tratar o número de estudantes da escola sem olhar o currículo dessa escola. Você já falou disso, Valdeir, mas assim, o que muda na relação, por exemplo, do Sintep, quando quer discutir política pedagógica com o secretário que não é, por exemplo, que não tem formação específica na área de educação, como é o caso do Alan? O que tem sido uma prática da gestão é o que? Eles têm dentro da estrutura da Secretaria de Estado de Educação outros professores que discutem essa questão pedagógica, né? Então, tem o secretário executivo, por exemplo, que é doutor em educação, a gente tem outras superintendências que têm essa atuação. Agora, o grande coordenador desse processo é o secretário Alan Porto. Então, para se ter uma ideia, essa semana, na segunda-feira, foi uma primeira reunião que nós tivemos desde novembro do ano passado com a Secretaria de Estado de Educação. Então, há um distanciamento muito grande que eles vão fazendo essas políticas e tomando essas decisões, mas não tem um diálogo com a categoria, não tem um diálogo com a comunidade escolar. Igual, por exemplo, tem escola que tem problema, como que deve ser feito isso? É conversar com a comunidade.
Então, vai fechar o Licínio Monteiro, vai fazer o quê? Vai construir uma nova escola? Será atendido de que forma esse estudante? Então, o que pesa muito dentro desse processo é que a Secretaria tem tomado as decisões no gabinete, publicado no Diário Oficial, e o problema está criado e as pessoas que esperneiam. Então, tem tomado uma decisão dizendo, eu sou o Estado, eu tomo a decisão e vocês cumpram. Agora, para a gente encerrar essa entrevista aqui, eu só queria ponderar contigo que o ministro da Educação tem pautas aqui no interior do estado e também em Cuiabá, vai visitar algumas unidades de ensino na capital. Eu queria saber se o Sintep vai ter algum tipo de movimento justamente por conta da vinda do ministro da Educação, isso para celebrar os 1000 dias, né, do presidente Jair Bolsonaro à frente da nação. Não tem nenhum tipo de movimento, mesmo porque as movimentações e as outras entidades que estão acompanhando isso, ele veio mais acompanhar também o ensino superior, a Universidade Federal. Ontem esteve lá no município de Sinop, então está mais voltado para isso. A gente está hoje focado em dar o suporte para os trabalhadores da educação que estão com o processo de fechamento das escolas. Valdeir, agradeço a presença aqui na nossa bancada, viu? Eu que agradeço, dizer que nós estamos à disposição e, mais uma vez, chamar a sensibilidade do governo do estado para que estabeleça sempre a conversação, o diálogo, que é possível construir a muitas mãos uma política educacional condizente, que é um direito do cidadão do estado de Mato Grosso. Obrigada. Ouvimos então o presidente do Sintep, Valdeir Pereira, falando sobre o reordenamento da educação por parte do governo de Mato Grosso. Esse assunto você já sabe, a gente vai continuar com ele aqui até findar toda essa polêmica. Compromisso firmado, Kleber? Compromisso firmado, mas assim, eu lembrei de uma pergunta, se dá tempo ainda? Dá tempo, vamos lá. Se você responder rapidinho, eu vou fazer em 15, você responde em 45, a gente tem 1 minuto. E o RGA, que foi aprovado na LDO, está satisfeito? O Sintep está satisfeito? Não está satisfeito porque não é esse o valor que o governo nos deve, é mais de 20%. Pronto. Ok. Mais econômico Tá do que eu bom, pedi. então vamos para um rápido intervalo e na volta voltamos. Viu? Tem operação acontecendo, ainda vamos falar também sobre as manifestações aqui Polícia na casa Federal, do governador Mauro Mendes. É, operação da Polícia Federal. Tem gente grande aí, viu?